Cristo se referiu a Satanás como uma pessoa. Por que está sendo dito? Porque em muitas igrejas, em muitos círculos, até mesmo no mundo como um todo, na humanidade, as pessoas creem em geral que Satanás é apenas uma influência, é apenas um ícone, é apenas um rótulo que se dá para o mal que é presente no planeta. Se isso fosse verdade, se Satanás fosse apenas um princípio, assim como um princípio moral, o princípio do bem, o princípio do mal, ele não poderia ser responsabilizado pelas suas ações, porque ele não é uma pessoa. No entanto, o que a palavra ensina é que ele é uma pessoa, que ele tem um destino. Mateus 25, Jesus Cristo fala que o inferno foi preparado para Satanás, para o diabo e os seus anjos. Então ele é uma pessoa que tem um destino, que tem um plano se desenrolando. A pessoa dele tem vontade, ele tem intelecto, ele tem emoções. Nós vemos, por exemplo, em Apocalipse 12, que ele está com raiva e ele sai para perseguir a mulher, que é Israel. Então, se ele é dotado de intelecto, se ele é dotado de emoções, se ele é dotado de vontade, se ele tem vontade, emoções e raciocínio, é porque ele é uma pessoa, ele não é um princípio, né? Ele não é algo imaterial ou algo não personificado. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo uma passagem que se encontra em 1 Pedro 5, 8 e 9. Que por coincidência o pastor e eu estávamos até, aliás nós, né? Eu e a família seria, qual que é o nome oficial? Os Oliveiras, né? Quando eu estava com os Oliveiras, até ótimo Oliveira, né? Família espiritual, que é a Oliveira, produz a oliva, de que vem um azeite, que é símbolo espiritual. Então eu estava com os Oliveiras ontem, nós até tangenciamos, falamos a respeito desse assunto de 1 Pedro, aqui que nós vamos ler. 1 Pedro 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, que a Elaine poderia ler para nós. 1 Pedro 5, 8 e 9. Qual que é o contexto dessa passagem? Pedro, quando ele escreveu essa passagem aproximadamente no ano 65, quem estava no poder era Nero, que não era um rapaz muito bonzinho, né? Ele era um pouquinho mau. E Nero, na época, estava perseguindo a igreja. Então Pedro escreveu essa carta para dar um conforto, um alívio para os irmãos. O diabo, Satanás, nós vamos ver que ele é o príncipe desse mundo. Ele tem vários títulos. Nós vamos ver os títulos e os nomes de Satanás. E dentre os seus títulos, dentre os seus nomes, um deles é o príncipe deste mundo. Nós vamos estudar que esse título descreve Satanás como aquele que manipula os governos humanos, né? A Dilma, o rapazinho moreno lá dos Estados Unidos, todo mundo, eu não guardo o nome dele, todo mundo está sob a influência de Satanás. Está sendo manipulado por Satanás, os governantes do mundo. Então, ele como príncipe deste mundo, ele manipula os governantes. Um dos quais foi Nero. Sabemos pela palavra que o objetivo de Satanás é roubar, matar e destruir. Então ele usa os governos deste mundo para esse propósito. Normalmente, o alvo dele são aqueles que se relacionam com Deus. Antigamente era Israel. Nesse presente momento das coisas que são, é a igreja. Então o objetivo de Satanás, é destruir a igreja usando os governos do mundo. Na época ele já usava Nero. Por isso que Pedro está dizendo aqui, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ou seja, o diabo, Satanás, estava usando a máquina romana
o governo, o Império Romano, toda a sua estrutura, sua força, tudo que eles tinham para destruir a igreja. Nós vimos isso, era período de Esmirna, né? A igreja perseguida. E aqui o diabo é declarado como o adversário, como aquele que resiste, como aquele que faz frente, como aquele que vem contra, que tem um objetivo contrário ao seu. E no versículo 9 fala que nós devemos resistir-lhe firmes na fé. Como é que será que a gente entende isso? Quer dizer que quando vem a pressão, quando você está sob um ataque que você percebe pelo Espírito do Senhor, que é um ataque demoníaco, você fica de olho fechado, assim, fazendo força. Eu estou resistindo na fé. Como é que é isso, resistir na fé? Para nós entendermos, para sermos práticos, como é que eu resisto na fé? Nós temos que saber que a palavra fé, pistes no grego, ela tem vários sentidos, conforme o seu contexto. Quando é num contexto em que as boas novas do Evangelho está sendo apresentado, e a fé aparece nesse contexto, está se falando daquela fé que é desenvolvida para a salvação, ou fé salvadora. Existe a fé também que está lá nas cartas de Coríntios e de Romanos, onde a fé é apresentada como um dom que é dado pelo Espírito Santo ao nascido de novo. É um tipo de fé diferente. Existe também uma fé que é uma fé natural. É uma fé que todo mundo tem. Todo mundo, até quem não é nascido de novo. O ser humano, naturalmente, porque Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, então ele tem necessidade de depositar essa fé em alguma coisa, em alguma entidade, em alguma pessoa. Ele precisa confiar em alguém. Quando Caim saiu da presença do Senhor, o que ele fez? Ele construiu uma cidade. Ele precisava de um teto, ele precisava de proteção. O ser humano, ele é carente, né? Pelas próprias palavras lá de Gênesis, que é uma das passagens que nós vamos estudar detalhadamente. Hoje nós vamos dar um en passant, se houver tempo vamos dar uma olhada nos títulos de Satanás, mas o intuito é que nas próximas semanas nós estudemos aquelas passagens, porque o assunto Satanás, ele é visto em praticamente toda a Bíblia. Ele é visto em 7 livros do Velho Testamento e em 19 livros do Novo Testamento. Sendo que todos os autores do Novo Testamento falaram de Satanás. Por exemplo, não fala de Satanás em Filemon, porque Filemon é um bilhete que Paulo estava enviando para um amigo, para receber o Onésimo, que tinha fugido e se converteu. Então lá não fala de Satanás, mas Paulo falou de Satanás em Coríntios e em outras cartas, por exemplo. João falou de Satanás em Apocalipse, no seu Evangelho. Então, todos os autores do Novo Testamento se referiram a Satanás. E existem passagens especialmente importantes, porque são passagens que dão maior luz a respeito da pessoa, e a respeito do caráter, e a respeito do ministério, vamos dizer assim, de Satanás. E essas passagens eu gostaria de, ao longo das semanas, estudar pormenorizadamente com os irmãos, ou seja, no detalhe. Seriam essas passagens, por exemplo, Gênesis 3, Ezequiel 28, Isaías 12, Crônicas, ou seja, existem passagens onde a iluminação, onde aquilo que o Senhor quer revelar a respeito de Satanás, isso é feito de uma maneira mais detalhada e intensa. Então, são passagens que nós estudaremos com mais calma. E, a posteriori, ou seja, depois que estudarmos atentamente, o mais detalhadamente quanto for possível, essas passagens, aí iremos para uma segunda fase, que é uma questão de aplicação prática. Ou seja, como que esse conhecimento pode me auxiliar no meu dia a dia? Que efeito esse tipo de informação pode trazer para a minha vida de forma benéfica? E nós vemos aqui, por exemplo, em Gênesis 3, que Adão e Eva tinham conhecimento da palavra de Deus. Ela era pequenininha ainda, a Bíblia na época acho que dava para carregar num papelzinho assim, né? Não come daquela árvore. A palavra de Deus ainda era pequenininha, né? A Bíblia ainda era curta, né? Ô Adão, tá vendo aquela árvore ali?
Dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Era só isso que tinha na Bíblia. A Bíblia dele era um papelzinho no bolso, não porque também não usava bolso, né? Mas era algo que ele trazia na memória. E nós vemos aqui que o ser humano ele tem a tendência de volatilizar a palavra de Deus. Ela se perde facilmente. Nós vamos ver por quê em Lucas, porque Satanás ele tem agentes especializados em te fazer esquecer da Bíblia, não guardar a palavra de Deus. E se guardar, guarda distorcida. E se guardar distorcida, traz como consequência o fruto contrário na contramão do que Deus queria. Tudo de Satanás é o contrário de Deus. Mesmo que para isso ele tenha que vestir a roupa de Deus. Nós vamos dizer, por exemplo, que Jesus é a verdadeira estrela da manhã, mas ele se traveste, ele finge que é a estrela da manhã. Então tem vários aspectos do ministério de Cristo, tem vários aspectos da pessoa de Deus que ele parodia, que ele imita, que ele forja, que ele falsifica. Ele é um paraguaio. Se a gente pensar bem, Satanás é um verdadeiro camelô. O negócio dele é falsificação. Ele só trabalha com falso. Nenhum produto dele é original. E a fé, existem diversos tipos. A fé natural, a fé sobrenatural, que é aquela dada como dom, a fé que nós exercitamos para a salvação, e existe também a fé como corpo da verdade, grupo de doutrinas. Poderíamos chamar esse livro aqui, por exemplo, de fé, porque ele contém a revelação de Deus. Esse livro não, esses livros, né, que Bíblia é livro, Bíblia é livros, né, está no plural. Então esses livros aqui contêm a revelação de Deus para a nossa vida, para que nós funcionemos bem, para que nós operemos bem, de maneira frutificante, de maneira produtiva, abundante. Então, a fé, nesse texto, a fé lá em Judas, por exemplo, que Judas fala, eu estava lá na minha cama, sentado, esperando, pensando. Aí me deu uma ideia assim, eu vou escrever para os irmãos, vou escrever uma cartinha. E ele estava com interesse, com o intuito de escrever Judas, né, de escrever sobre um assunto, e o Espírito Santo conduziu Judas a escrever a respeito de outro assunto, cujo conteúdo se encontra aqui, o último livro antes de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia. E no versículo 3, ele se sentiu compelido pelo Espírito a exortar, dar uma sacudida nos irmãos. Ô irmão, acorda, acorda. Entendeu? Acorda aqui. Vamos lutar por isso aqui. Ó. Vamos batalhar por aquilo que o Senhor nos deu. Vamos defender o corpo, o volume de verdades, o corpo de revelação que está na nossa mão. Ou seja, vamos defender esse livro, vamos brigar por essa verdade, vamos nos firmar nela. Então a palavra fé, por exemplo, em Judas 3, também tem esse mesmo sentido de 1 Pedro 5,9. É um conjunto de verdades reveladas por Deus e que estão à disposição. Então, isso é a única coisa que presta nessa vida. É a única coisa realmente valiosa. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que céu e terra passa, mas nem um iode, né, Cléber? Nem um caco, não é nem uma vírgula, nem um pedacinho de vírgula vai passar. E isso é verdade. O céu e a terra vão embrulhar igual um pergaminho assim, e o Senhor vai estar lá sentado no trono branco dele para julgar cada alma, cada pessoa, conforme essa palavra, conforme o meu evangelho, diz Paulo. Então a fé, nesse contexto, significa a verdade revelada pelo Senhor. O conjunto de verdades, o conjunto de doutrinas. Meu casal, Augusto, bom dia. Aqui 1 Pedro 5,9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo está ao derredor
com aquela boca murcha dele, como diz a Elaine. Satanás é o leão banguelo. Ele não morde. Ele ruge como o leão. Além dele nem estar em contato com você, ele está lá ao derredor. Porque nós sabemos pela palavra, conforme eu conversava com os oliveiras ontem, o anjo do Senhor se acampa ao redor e o inimigo fica ali, né? Aquele paraguaio blefando. Eu sou mau, eu vou te pegar, eu vou te destruir, eu vou mandar meu demônio atrás de você. O que você tem que fazer? Resistir firme na fé. Manda a bola de fogo aqui, Senhor, para eu queimar. É isso. Qual que é a nossa atitude? Resistir firmes na fé. É isso que o Senhor está falando. E vem um dardo, mandou uma seta nas suas emoções, mandou uma seta, um dardo, uma flecha nos seus pensamentos. Ele quer mudar a sua vontade para ir contra a vontade de Deus. Vou resistir firme na fé. O que é isso? O que a palavra de Deus diz a respeito deste assunto? Isso é ser firme na fé. Isso é se firmar na fé. A fé é o que é revelado por Deus. Tá? Então, o que é que Deus revelou na sua palavra a respeito deste assunto? Vou procurar na Bíblia o que Deus tem para me dizer a respeito desse assunto, que esse leão banguelo está rugindo aqui na minha orelha. Está falando. Você perde salvação, irmão. Irmão, né? Você perde salvação. Se você não andar direitinho, faça a sua parte, como eu te ajudarei. Tem que fazer por onde? Blá, blá, blá. Vem esse cochicho. O leão banguelo está rugindo. Vou resistir firme na fé. Ou seja, eu vou fincar meu pé no conjunto de verdades reveladas por Deus a respeito desse assunto. O que a palavra fala desse assunto? Aí você começa, conduzido pelo Espírito Santo, que é o autor e o iluminador da palavra, vai na Bíblia e estuda. Busca orientação com irmãos mais experimentados, que tem um pastor, alguém na igreja que conheça mais a palavra. Ô irmão, eu estou com uma insegurança no coração, eu tenho ouvido boatos, eu tenho ficado inseguro a respeito da minha salvação. Como alguém que eu conheço, que tem 30 anos, que me pergunta, ô irmão, a gente perde a salvação? Ou seja, firma na palavra da verdade. Resiste firme na fé. Que fé? A fé revelada, o conjunto de doutrinas. E o estudo da satanologia, o estudo da pessoa de Satanás, o estudo da sua atuação, da sua pessoa, do seu modus operandi e dos seus comandados, que são os demônios, faz parte da revelação. Porque tem crente que acha errado estudar Satanás. Nossa, não, Cristo é tão rico, tem tanta coisa para se aprender a respeito de Cristo, eu vou perder meu tempo estudando Satanás? Ou seja, é como, eu não sei, eu não entendo muito de futebol, é como o técnico lá do Atlético, que eu nem sei quem é, entrar em campo contra o Mamoré de Jundiaí, sem nunca ter ido lá, mandado um olheiro, falar, como é que esse pessoal joga? Eles ficam mais na retranca, eles são mais de atacar, eles têm um carrossel jundiaiense, né? Porque tem o carrossel holandês, deve ter o carrossel de Jundiaí, né? Como é que é o modo, como é que esse time joga? De que jeito que o técnico do outro time pensa? É sábio você estudar aquele que você vai enfrentar. E porque é importante que nós saibamos o que a palavra ensina a respeito dessa pessoa, é que nós temos que estudar satanologia. Por isso hoje, dia 13 de março, já, o ano está acabando, hein? 13 de março, estamos aqui começando o nosso estudo de satanologia. Por quê? Porque o estudo de Satanás faz parte daquilo que o Senhor revelou na sua palavra para que nós aprendamos, saibamos e sejamos iluminados. Por quê? Para que quando ele vier rugir banguelamente ao nosso derredor, nós tenhamos em que nos apoiar. Aquela revelação que é dada pelo Senhor na palavra a respeito dele. Por exemplo, a palavra revela que ele é limitado, que ele não é onipresente,
que ele não é onisciente, ele é uma criatura, ele é um anjo, é um querubim, melhor dizendo. Ou seja, ele como indivíduo, ele como pessoa, dotado de vontade, emoções, intelecto, ele tem um plano. Esse plano não é um plano muito bom para o nosso lado, porque tem como objetivo nos matar, nos roubar e nos destruir. Então, é prudente que conheçamos a pessoa desse querubim que caiu. É importante que nós saibamos como ele atua. É importante que nós saibamos o que ele tem como objetivo. Então, quando nós aprendemos, por exemplo, na palavra de Deus, que ele não é onipresente, porque ele não pode estar aqui nesse momento nos rugindo para cada um de nós e estar rugindo para quem está pregando lá em Maine, ou no Congo, ou na Austrália. Ele não tem a capacidade de rugir ao redor de cada crente. Então, ele tem representantes, ele tem emissários, ele tem demônios que são enviados por ele para ficar ao derredor de cada crente, tentando derrubá-lo da fé, tentando fazê-lo não acreditar naquilo que está revelado, tentando tirar a sua firmeza para que você seja roubado, morto e destruído. Mas quando nós aprendemos na palavra de Deus que ele está limitado pelo fato dele ser apenas um querubim, pelo fato dele ser um indivíduo que não pode estar ao lado de cada um, isso nos traz alívio pelo fato de que, então, o poder dele não é tão grande. Mesmo porque a palavra fala, e por isso que a palavra fala assim, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que aquele que comanda esse sistema cósmico não tem os atributos que Deus tem. Como, por exemplo, o da onipresença. Então, ele não pode estar ao lado de cada um de nós. Cristo pode, pela pessoa do Espírito Santo, que é tão divina quanto ele. Então, ao estudarmos a palavra de Deus e percebermos as suas limitações, isso nos traz a ideia de que, então, ele não é essa coisa toda que eles estão falando. Na realidade, o que a palavra fala, nós vamos estudar isso em Ezequiel 28 e Isaías 14, é que no dia que ele for revelado realmente para a humanidade, lá, possivelmente antes do milênio, lá no tribunal de guerra que vai ser instituído para julgar a trindade satânica, a besta e o falso profeta, inclusive, as pessoas vão olhar para ele e falar: "Oh, é esse aí?" Sabe aqueles desenhos animados, aquele filme que vem aquele Tron, aquele bonecão todo forte, cheio de recursos. Quando você mata, era aquele bichinho lá dentro comandando um robozinho. É melhor ainda. Aqueles filmes assim que você vê uma sombra imensa assim, vindo. Quando você vai ver, é um anãozinho. Porque a sombra projetada é maior. E ele faz isso. Satanás é mestre na arte ele é um Mr. M. Ele é um mestre das ilusões. Ele engana principalmente através dos olhos. Nós vamos estudar isso, por exemplo, em Gênesis 3. Assim como Deus lida principalmente com a audição, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Satanás ilude, engana muito e principalmente através dos olhos, através da visão. Nós vamos perceber. Ele mesmo se enganou se olhando. Ele próprio caiu nessa armadilha. Nós vamos ver isso. Ezequiel 28. Eu gostaria também que os irmãos lessem, por exemplo, o irmão Isaac lesse para nós 2 Coríntios 2,11 e o Augusto lesse para nós 2 Coríntios 11:3. Isaac, 2 Coríntios 2:11 e Augusto, 2 Coríntios 11:3. Friso no
não ignoramos as suas intenções, ou não somos ignorantes quanto aos seus esquemas. Podemos falar isso? Se você não for letrado, estudar, se você não se informar, se você se mantiver um ignorante, ou seja, alguém que não tem conhecimento a respeito, se você ignorar esse assunto satanologia, você está dando vantagem para ele. Você entra em campo com seu time sem saber o que o outro time vai fazer. Então você já entra em desvantagem. Então Paulo está falando aqui para os coríntios que eu não quero que Satanás tenha vantagem sobre você, sobre nós. Por isso é importante que nós não ignoremos o seu modus operandi, a forma como ele atua. E aonde nós podemos aprender a respeito do modus operandi, a forma que Deus atua? Na fé, no corpo de verdades reveladas na palavra, que nos ensina, nos instrui a respeito da forma como Satanás age. E nós vamos ver, se o Senhor permitir, detalhadamente, por exemplo, lá no Éden, como é que ele age. O que é o motorzinho dele, o que faz que ele haja da forma que ele age. E uma vez que nós aprendamos, então é assim que ele faz, assim que ele começa a fazer na sua vida, você já sabe, eu já sei quem está fazendo isso aí. É ele. É o baixinho. 2 Coríntios 11:3. Temos dois contrapontos aí. De um lado, o evangelho simples e puro. Qualquer um entende. É algo que basta você ministrar, falar, que você nem sabe que consequências estão vindo daí. De tão explosivo, de tão dinamitoso, de tão... Por exemplo, ontem lá na praça, termina a mímica, você prega. Muitas vezes você fala até coisas que você não pensava em falar, porque quando você vai pregar, você já tem meio que uma orientação. Aí você fala coisas ali, depois você vai conversar com a multidão, e, com alguém que estava ouvindo, como conversamos ontem, e a pessoa fala, não, mas aquilo que você falou me balançou tanto. Eu estava indo ali encontrar com a namorada, 2 quarteirão ali em cima, isso um rapaz falando comigo ontem. Na hora que eu passei, ele era um crente desviado. Alguém que não está operoso, colocando essa linguagem. Alguém que não está frutificando, não está congregando. Eu estava indo ali encontrar com uma pessoa e você falou uma coisa assim que eu vi que era diretamente para mim. Eu nem sabia quem era o cara. Estou falando aqui para 50 pessoas. Nem sei que tem um no cantinho ali sendo balançado pelo que está sendo falado. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Porque a palavra de Deus, ela traz efeito. Ela traz efeito. E Satanás tenta imitar isso. Satanás tenta falsificar e criar um evangelho que tenha tanto poder de tanta repercussão como a palavra do Senhor tem repercussão. Em todas as vidas. Não só na vida dos não nascidos de novo, sejam judeus ou sejam gentios, como na vida daqueles que nascem de novo. Porque esse é o objetivo da palavra. Uma das figuras da palavra é que ela é uma semente. E uma semente tem um poder muito grande de germinação, de frutificação, de manifestação de algo que não se via. Por isso que existe um contraponto, existe a simplicidade do evangelho e existe as coisas complicadas que Satanás quer ensinar. Quando você estuda ocultismo, quando você estuda as podridões de Satanás, aquilo que Satanás cria, é tudo tão místico, tão complicado, só para os mestres, só para os iluminados, tudo tão seletivo. Ele tenta mistificar as coisas. E isso contamina a igreja. Quer queiramos, quer não, de alguma forma, a igreja está sempre sendo contaminada no seu ministério pela cultura, a cultura municipal,
a cultura do país como um todo, a cultura cósmica, global, planetária, a história de cada um. E isso são coisas que tanto Lúcifer, tanto Satanás, como Deus pode usar. Depende de aonde você quer se firmar. Nosso propósito aqui é que nós nos firmemos na fé, no corpo de verdades reveladas pelo Senhor, para que possamos ter uma mente firme que não se engana como foi a mente de Eva, para que nós possamos resistir ao leão banguelo e para que nós tenhamos conhecimento dos seus esquemas, para que quando ele começar a armar para nós saibamos quem é que está agindo. Então eu gostaria de começar com os irmãos estudando os títulos de Satanás. Sim. No qual que você está falando? 11. Por um lado tem a simplicidade do evangelho, por outro lado tem a mística de Satanás, vamos colocar assim. Tem dois, entre aspas, evangelhos. Como é que seria as más novas em grego? Deve ter essa palavra. Ele tem más novas para você e o Senhor tem boas novas. É sempre uma questão de escolha. Ele tem... Eu creio até que Satanás tenha mais títulos do que esse. Então 15 estão selecionados aqui. Em Isaías 14:12, vamos lá? Isaías 14:12, diz o seguinte: essa passagem aqui mostra Satanás, pessoa, lá na sua origem, né? Porque, cada título tem a ver com alguma coisa. A palavra Lúcifer, Vênus, estrela da manhã, Elel, que é aqui de Isaías 14, tem a ver como é que ele era quando ele foi criado. A pessoa dele lá na sua origem. Ele é a estrela da manhã. Lá na sua origem, como era o seu ministério? Ele era o querubim ungido. Hoje em dia, depois da queda, como é que é a sua pessoa? Ele era o portador de luz, o Elel. Vamos ler a passagem, Isaías 14:12. Isaías 14:12 diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Nós ainda vamos estudar essa passagem bem pormenorizadamente, e nós vamos ver, dentro desse mesmo contexto aqui, que o intuito de Satanás era colocar, o próprio verso 13 diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, lá onde está o trono de Deus, lá na sala de estar divina, né? Eu subirei ao céu. Esse foi o intuito do coração desse querubim, desse anjo, que ainda nem era Satanás diabo, ele era o Elel, né? H-E-L-E-L no hebraico, que é traduzido por estrela da manhã, que é traduzido por alva, que na cultura hebraica era o termo que se referia àquela estrela brilhante, Vênus, que na realidade é um planeta, e que é uma palavra hebraica e que, transliterada para o latim, cujo significado em latim é muito conhecido nosso, é Lúcifer, e que significa aquele que porta a luz. É o cara das Olimpíadas, né? É o cara da tocha. É o homem que carrega a luz. É o rapaz da luz, é o luminoso. Vamos dizer, ela é uma lâmpada. Satanás era uma lâmpada. Se você pensar bem, tudo isso que está acontecendo, o Carlos Augusto que gosta dessas coisas. Pensa na sua vida. Já é aí 20, 30, 40, 50 anos. Pensa nesse século. Pensa na história da igreja, quase 2000 anos.
Pensa na humanidade. Né? Pensa no planeta, 4 bilhões e meio de anos. Pensa no universo, 20 bilhões de anos. Pensa em antes do universo, porque antes da criação do universo já existia lá os querubins, os anjos e as miríades. Então, essa história toda, desde antes do início da criação da humanidade, tudo que vem acontecendo desde a queda desse anjo, até o dia em que o último da fila, e vai ser uma fila longa, o último da fila do trono branco fala: Caim, presente, que o último a ser julgado vai ser justo o primeirão lá, o Caim. Né? Que os justos são os primeiros, que vai ser julgado de trás para frente. Caim, você matou seu irmão, papapá, desobedeceu, etc. Tá, vai para o inferno, literalmente. Né? Vai para o guiano. Acabou, encerrou. Começou novos céus e nova terra. Tudo está começando de novo. Lá, Apocalipse, lá, quase 23. Tudo isso está acontecendo nessa história inteirinha. É Deus trocando uma lâmpada. Só isso. A história da humanidade inteirinha. A história dos anjos inteirinha. A história do universo inteirinha. Deus criou esse universo inteirinho. O tempo, os seres humanos, tudo. Isso é Deus trocando uma lâmpada. Sai Lúcifer, entra a igreja. Só isso. Tudo que está acontecendo, a história da nossa toda, é Deus trocando uma lâmpada. Por quê? Em Isaías 14, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Eléu, você caiu. Como caíste? Ele falou assim, no seu coração: subirei, vou colocar meu trono acima do trono do Altíssimo. A partir desse momento, quando ele olhou para ele mesmo, ele nem se achava nele, se tinha certeza. Puxa, como eu sou bonito, como eu sou sábio. Nós vamos ver essas palavras no hebraico lá de Ezequiel 28. Ele era um pacotão perfeito, selado, recoberto com uma casquinha. Ele era aquele sorvete mergulhado no chocolate. Né? Ele era perfeito, o máximo que pode existir de sabedoria e beleza existia na pessoa dele. É isso que fala no hebraico. Ele era um pacote completo, perfeito. E dotado da capacidade de escolher permanecer naquele estado ou não. E ele usou os atributos que Deus deu para ele para a glória própria. Para aquela adoração que era ministrada, nós vamos ver que ele era a Elaine do céu, era Satanás, era Eléu. Satanás não, ele não chama, era Lúcifer. Ele que comandava o louvor. Inclusive, dessa palavra, a mesma raiz para a palavra Eléu é a raiz da palavra aleluia. Eu descobri essa semana, eu fiquei estupefacto. Né? A palavra, a raiz hebraica que dá origem para a palavra portador de luz é a mesma raiz hebraica que dá origem para a palavra aleluia. E nós vamos ver que ele era ligado ao ministério de adoração e louvor. Ele era o Elaine do terceiro céu. Ou como é que chama aquela irmã lá dos Valadão lá? Ela era aquela menina Valadão. Já que você não quer que use ela. Ele era o Lúcifer Valadão. O Eléu, né? Ou seja, ele era o portador de luz. Isso fala dele como pessoa, antes da queda. Já a palavra diabolo fala dele como pessoa após a queda. E diabo significa caluniador. Aquele que... Já viu quando... Imagina você correndo, vocês aí que gostam de brincar no pátio na hora do recreio, lá quando era lá naquela igreja lá, vocês não perdiam tempo para bater uma bolinha, né? Imagina que você está correndo assim atrás da bola e o rapaz isso é diabo. É aquele que dá o toco. É aquele que derruba. É aquele que lança através, que calunia, que te difama. E nós vemos que isso tem o sentido de... Por quê? Para você caluniar, para você derrubar alguém, não é falando a verdade.
É falando mentira. A mentira está associada às trevas, né? É algo inerente da pessoa dele. Então, aquele que era portador de luz, o aleluia, né? O Eléu, o Lúcifer, o Vênus, o estrela da manhã, o estrela da alva, ele se tornou o portador de trevas. Ele calunia Deus quando conversa com o homem. Ele chega lá no Adão e na Eva e fala: é assim que disse Deus, você está escondendo leite. Ele está amarrando. Ele tem coisa lá que não quer dar para vocês. Ele está caluniando Deus diante do homem. E ele calunia o homem diante de Deus também. Ele chega lá para Deus e fala: ok, Jó, ali é o interesseiro. Ele só está querendo saber de bênção. Não está querendo saber do você não. Ele está caluniando o homem diante de Deus. Esse é o ministério atual dele. É o de caluniar. Né? Falta 2. Ou seja, sendo que Apocalipse 22, 16, Apocalipse 22, 16, Cristo fala o seguinte, parte B, Apocalipse 22, 16, B, né? A segunda parte. Eu sou a raiz, Jesus Cristo falando, Apocalipse 22, 16, B. Jesus Cristo falando, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O mesmo título de Lúcifer. Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã. Lúcifer era a brilhante estrela da manhã e ele ainda finge que é a brilhante estrela da manhã. Por quê? Porque ele imita, ele parodia, ele falsifica, ele paraguaia tudo que Jesus Cristo é. Por isso que tem uma passagem que fala, é 2 Coríntios 11, 14, que Paulo escrevendo para os coríntios, que tinham falsos mestres ensinando lá, tentando infiltrar falsas doutrinas na igreja de Corinto, ele falou, olha, não fica admirado que existem falsos ministros se transfigurando, fingindo que são bonzinhos, fingindo que são ministros de justiça, 2 Coríntios 11, 14, porque o próprio Satanás se traveste de filho da luz, anjo de luz. Ou seja, ele já foi isso, ele não é mais, mas ele continua ostentando que seja. Por quê? Porque ele parodia a Cristo. Esse é um dos títulos dessa pessoa, desse indivíduo. Eléu, Lúcifer, Vênus, estrela da manhã, estrela da alva. E, no seu contraponto, diabo, que significa caluniador, o que... Tem uma palavra, uma tradução melhor para diabo? Qual que é, Clésio? É que resiste. Uma vez nós estudamos, e você lembra que diabolé é jogar através de um túnel ou buraco? Você lembra que nós estudamos isso uma vez? É isso que ele faz, ele quer te derrubar. Ou seja, o ministério de Satanás é te ver no chão, e de preferência sem ver o cartão vermelho do juiz. Te derruba e sai de fininho. É como se fosse... Mas então, não, senão vai entrar em partidarismos futebolísticos. Esse é o nosso assunto a partir desse domingo. Conhecer mais a respeito dessa pessoa para que tenhamos uma fé mais ampla aonde nos firmar. Para que possamos cumprir aquilo que está em 2 Pedro 5.